Shalom, meus irmãos, shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno Or Haolam. E hoje vamos falar sobre a unidade de Deus e a distinção entre Pai e Filho na revelação messiânica. Por quê? Porque muitas pessoas separam Yeshua do Pai e do Eterno. Eles falam que o Eterno é o Pai e que Yeshua é outra pessoa distinta do Pai. Fazem distinção. Nós não fazemos distinção. Para mim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações, revelações, são distinções, são Deus se revelando de formas diferentes, distintas, com objetivos distintos, tá? Em cada revelação. Sendo que tudo emana dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Perdão, senhor. Então vamos lá. O Pai e o Filho são pessoas distintas? Será? Será que eles não são o mesmo Deus, irmão, se revelando de formas diferentes? Ou ele realmente, Yeshua realmente ele é algo distinto do Eterno? Bom, como entender isso? Seria Yeshua, então, alguém diferente do Eterno, como muitas pessoas dizem que ele não pode ser o próprio Eterno, porque há distinção em vários versículos do Novo Testamento, né, que fala Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, para a glória de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, aparentemente parece que tem duas pessoas nesses textos, não é? Mas será que é isso mesmo? Bom, é disso que nós vamos falar hoje, tá bom? Vai ser nisso que a gente vai se focar no vídeo de hoje, e esse vai ser o tema do nosso estudo de hoje. Pessoal, se inscreva, curte, compartilha, comente, nos ajude, irmão. Traga mais um ou duas pessoas aqui para o canal, para ajudar o canal a crescer. Como eu não estou tendo tempo de gravar vídeo mais devido ao meu trabalho, o meu canal está caindo muito, irmãos. Está caindo demais, está caindo muito. Tá? Caiu, para vocês terem uma noção, né? Ele caiu 80%, irmão. Nesses últimos dias que eu não estou conseguindo mais trazer vídeo todo dia aqui. Caiu bastante. Então eu preciso da sua ajuda para a gente continuar aqui trazendo estudo para vocês, tá bom? Se você acha relevante, por favor, nos ajude aí. Vamos lá. Introdução. Muitos se perguntam por que os apóstolos fazem distinção entre Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Seriam dois deuses? A resposta é não. Tanto no pensamento judaico clássico quanto na teologia messiânica, entendemos que há distinção funcional, mas não essencial, na essência, tá? Ou seja, Deus é um, mas pode se revelar de maneiras distintas, mantendo a sua unidade absoluta. Então, esse estudo trará uma base profunda nas escrituras, do Talmud, do Zohar, e em comentários rabínicos para mostrar que a distinção entre pai e filho não implica em duas pessoas distintas, tá? Eu deixei dois deuses aqui, mas tem gente que não acredita que Jesus é Deus, mas que ele só representa que ele é uma pessoa. Então, para você que não crê na divindade de Yeshua, ele não é duas pessoas distintas. Para você que crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus é um Deus ou um Deus menor, não pode ser dois deuses, tá bom? Então vamos lá. Mas o que ele é? Então ele não implica que ele é duas pessoas ou dois deuses, tá bom? Mas que ele se revela de formas diferentes, tá bom? Diferentes formas pelas quais o Eterno atua e se revela ao mundo, tá certo? Então o Filho não implica, Pai e o Filho não implica dois deuses, mas ele se revela, ele revela, né, nele mesmo diferentes formas pelas quais o Eterno atua e se revela ao mundo. Então nós vamos usar aqui algumas obras judaicas, tá bom? Para a gente fundamentar o nosso estudo. Por que você vai fundamentar com obras judaicas? Para vocês verem que a Bíblia é um livro judaico. Tanto o Tanar como o Brit Hadashah ou a Brit Hadashah são obras judaicas escritas por judeus. Então vamos pegar a mentalidade judaica, né, dos escritores, e como que rabinos que são de fato judeus, que crescem na cultura judaica, como eles entendem o Novo Testamento.
Ah, irmão, mas o rabino A, o rabino B aqui falou diferente. Irmão, muitos desses rabinos que estão na internet são ex-pastores evangélicos, ex-pregadores evangélicos que não cresceram na cultura, que não tiveram acesso realmente com a cultura judaica, né? Então, nem sei quem é que deu o título de rabino para esse povo aí, tá? Mas eu não vejo eles usando as obras judaicas, eu não vejo eles falando de rabinos conceituados, irmão. É heresia em cima de heresia. Esse dia desceu uma judia aqui, né, de avião aqui no Brasil, veio pro Brasil. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela foi uma família judaica, tá? Judaica, lá de Israel, que veio para cá, estava em Israel, chegou aqui no Brasil. E ela começou a acompanhar aqui, essa família, começou a acompanhar os rabinos do Brasil. Falou, vou pegar um estudo. Ela pegou uns estudos aí dos rabinos aí na internet e ela falou, poxa, o que é isso aqui? Mas que diferença, lá em Israel o estudo é bem diferente. O povo daqui estudou com qual rabinos? De que escola rabínica que esse povo são formados? Porque lá em Israel não tem essa bagunça não. Pessoas que negam a divindade de Yeshua, que fala do mal do Novo Testamento, atribui a Roma. Ela ficou horrorizada, essa família, né? Esse pessoal que veio para o Brasil ficou horrorizado de ver os ditos rabinos famosos do YouTube, que os cristãos gostam de chamar de mestres. Então vamos lá, distinção entre Pai, Deus Pai, né, e Jesus nas Escrituras. Os apóstolos frequentemente usam a expressão como Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, né? 1 Coríntios 1,3, né, fala sobre isso. Isso demonstra que eles viam o Pai como uma fonte eterna, e o Filho como aquele que, através de quem Deus se revelou e operou a redenção. Então você pega a mentalidade judaica, ele não vê duas pessoas distintas ali. E a gente vai chegar lá. Olha só o que Paulo continua. Vamos continuar aqui, ó. E Yeshua, como Messias, ele manifesta a glória de Deus em carne, João 1,14. Ele é a expressão visível, né, do Deus invisível, Colossenses 1:15. Então, olha só, quando os judeus que crescem na cultura judaica, que têm realmente proximidade com estudos do Zohar, né, com obras rabínicas, com a mentalidade judaica de verdade, eles sempre vão ver esses judeus messiânicos, né, que acreditam em Yeshua, eles nunca vão ver Yeshua como um ser separado de Deus, mas eles vão entender o que Paulo e João falou, tá? Que Yeshua, ele é de fato Deus, tá? Porque quando você pega João 1,14, onde fala que ele se fez carne e habitou entre nós, a palavra ali, se for usar o grego, fala ele tabernaculou, é como se ele armou a sua tenda num corpo, habitou nesse corpo, irmão, que a tenda é um símbolo, tá? Lá do Mishkan, né? A gente vê no tabernáculo também, que é o símbolo de onde a glória de Deus se manifestava, onde Deus também se revelava, né? Na tenda da revelação, assim dizendo. Então, quando a gente vê o tabernáculo, né, trazia a presença do Eterno dentro daquele ambiente, e Yeshua, quando a Bíblia fala que a palavra tabernaculou, se fez carne, habitou entre nós, esse corpo humano de Yeshua, ele é como se ele servisse de uma tenda para a habitação do Deus eterno. É por isso que Paulo fala que nele, no corpo desse homem chamado Yeshua, habita corporalmente toda a plenitude do que é ser Deus. Aonde habita tudo que é ser Deus? No corpo de um homem chamado Jesus, tá? Então Yeshua, ele vem como homem, ele se torna visível, porque Deus se fez carne, e ele então agora expressa visivelmente a imagem de Deus que é invisível. Então ele não é alguém separado de Deus, ele é o próprio Deus se manifestando de uma forma visível e acessível para a criação. A Bíblia fala que Yeshua, tudo foi criado por Yeshua, por ele, e nele tudo subsiste, ou seja, tudo que existe hoje existe em Yeshua. Como pode ser homem, irmão,
Que homem criado tem capacidade de fazer que todo o universo criado, ali é tudo, não é terra, seres humanos, é tudo que é criado, todo o universo, toda a criação, tudo foi criado por ele, para ele, nele tudo subsiste, ou seja, tudo que existe hoje é sustentado por ele. Como pode ser homem? Me mostre um homem que tem capacidade de sustentar o universo, irmão. Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouquinho mais. Então vamos continuar aqui. Vamos para o ponto 2. Unidade essencial e funções distintas. Então a gente vai ver que realmente há uma distinção entre pai e filho, funcional, mas não na sua essência, tá bom? A tradição judaica reconhece que Deus pode se revelar em forma distinta sem comprometer a sua unidade. A distinção entre a essência de Deus, o Ein Sof, e sua presença, Shekhinah, e a sua palavra, Menra, ou ação, Ruach HaKodesh. E isso é comum na literatura rabínica. Ou seja, você que já estudou com rabinos, pegou livros de rabinos de verdade, obras rabínicas, vocês vão ver, se você pega a Jewish Encyclopedia, né, a enciclopédia judaica, e várias outras fontes judaicas, você vai pesquisar, você vai ver que Shekhinah, Menra, Ruach, palavra, né, tudo que é a Menra, tudo é o próprio Deus se revelando de forma distinta. Eles não separam isso como divindades, irmão, distintas. Você não vai ver nenhum judeu falar que o Espírito Santo é um Deus à parte do Pai. Vocês não vão ver nenhum judeu de verdade, rabino de verdade, falando que a Shekhinah, que a glória de Adonai, é algo distinto de Adonai. Vocês não vão ver nenhum judeu que é especialista nos Targumim, né, ou no Targum, que é o Novo Testamento em aramaico com comentários. Vocês não vão ver eles fazendo distinção entre Menra e Adonai. Tá bom? A Menra para eles é a manifestação visível de Adonai e não outra pessoa. Então, essa dificuldade, essa bagunça que tem aqui no Brasil são porque as pessoas aqui não conhecem o pensamento judaico, irmão, e dá trabalho. Para você entender a mentalidade judaica, vai anos. Tá achando que foi fácil para mim entender como que é a mente de um rabino, de um judeu? Não é fácil não, meu irmão. É complicado, você tem que orar, você tem que jejuar, acima de tudo, você tem que ter sede para descobrir a verdade, irmão. Se você é aquele tipo de pessoa que fala assim, eu quero a verdade, e você paga um preço por ela em oração, em jejum, para pedir a Deus em quebrantamento e humildade, para falar, eterno, eu não estou conseguindo por mim mesmo descobrir. Eu preciso que o Senhor me ajude pelo teu Espírito Santo. E se não for sincero, irmão, se não for sincero ainda, se o Eterno não olhar no teu coração e ver que realmente você tem esse desejo, você não recebe essas revelações, tá? Essas iluminações. Não é fácil, irmão. O nível Sod, que é o nível de mistério, aquele significado profundo dos textos, não cai de mão banana, assim, de mão beijada para ninguém não, irmão. Você tem que buscar, tá bom? Senão você vai ficar naqueles níveis mais simples de interpretação, né, entre o Peshat, Rem, Drash e Sod. Aí você nunca vai conseguir chegar no nível dos mistérios. Você tem que se humilhar perante o Eterno e buscar em oração, irmão, tá? É oração. Não é escutando o Rabino A, Rabino B, não. É joelhinho no chão e sede para descobrir a verdade, porque não é fácil não, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. 3. Zohar 2, 43b, tem lá 3 nomes e um só. Vamos lá. O Zohar, a obra principal da Cabala, afirma: 3 são revelados e ainda assim eles são um. Zohar 2, 43b. Os 3 nomes citados no contexto são Erie, Asher, Erie, eu sou o que sou, de Êxodo 3,14. Yud-Re, Vav-Re, que é o nome impronunciável. E depois tem aqui também Adonai, né? Esses nomes representam diferentes aspectos da revelação divina,
mas apontam para uma só essência. Rabinos messiânicos como Isaac Shapira, em The Return of the Kosher Pig, capítulo 2, que o nome desse livro aqui em português, se fosse, né, traduzir, é o Retorno do Porco Kasher, né, usam esse texto para mostrar que há distinção funcional na revelação de Deus, mas não separação na essência. Então o rabino Isaac Shapira, ou Isaac Shapira, ele entendia, irmão, que o Eterno ele se manifesta de formas distintas, por exemplo, como tem ali no Zohar. Tem 3 nomes que se revelam do Eterno no Taná, só que esses 3 nomes são nomes que revelam um único Deus, né? Seja o Erie, Asher Erie, seja o tetagrama ou seja a expressão Adonai. Também tem uma referência com Keter, com Rorma, sabedoria, e Biná também. Tem essas 3 revelações ali, né, de Keter, coroa, tem ali Rorma, sabedoria, e também Biná, que eu me esqueci agora, irmão. Tem hora que me foge da cabeça as coisas. Mas enfim, essas 3 revelações de Deus dentro do Zohar não faz distinção de Deus ser 3 pessoas, mas 3 revelações de um único Deus, distintos, né, mas de um único Deus. O ponto 4 aqui. Vamos continuar aqui. O Talmud Bavilino, Tratado de Sotá 33a, tem uma oração ao nome, a Sheriná ou ao santo. No Talmud encontramos, vamos ir comigo, o homem pode orar ao santo, bendito seja ele, a Hakadosh Baruch Hu, né? Pode orar também pelo seu nome ou pela sua, para Sheriná, pois tudo é um. Olha só. Talmud Bavili, aqui no Tratado de Sotá 33a. Olha só que legal, que importante essa informação. O homem pode orar ao santo, bendito seja ele pode orar pelo nome ou ele pode orar para Sheriná, pois tudo é um. Então a pessoa pode chegar e falar, o Hakadosh Baruch Hu, me abençoe, Hakadosh Baruch Hu, né, pedir a Hakadosh Baruch Hu. Ou o homem pode chegar a Sheriná e clamar diretamente para Sheriná, entendeu? Ou ele pode buscar pelo próprio nome de Adonai, clamar pelo nome de Yud-Heh Vav-Heh. Não vai ter nenhum problema você clamar Hakadosh Baruch Hu, né, o santo bendito seja ele, ou você chamar pelo seu nome, né, Yud-Heh Vav-Heh, ou da forma que você quiser chamar o Eterno, de Hashem, de Adonai, ou você pode clamar pela Sheriná, vamos dizer assim, né, porque tudo é um. Não é distinção, embora que aparentemente a gente vê que o Eterno fala, né, a minha Sheriná, a minha glória vai estar no meio de vocês, vamos assim dizer, para exemplificar, mas não quer dizer que é algo distinto dele, é ele mesmo, irmão, tá bom? E o Talmud que os judeus entendem, né? Quando o Eterno, vamos supor assim, para exemplificar, a minha Sheriná vai estar no vosso meio, a minha Sheriná. Um judeu olha ali e não vê algo distinto, ele vê o próprio Eterno. A Sheriná é o próprio Eterno, tá bom? Alguns falam Shekinah, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, tanto o nome de Deus quanto sua presença são modos de acesso ao mesmo Deus. A tradição judaica reconhece que é possível interagir com Deus de formas diferentes sem quebrar a unidade divina. Esse entendimento é fundamental para compreender Yeshua como a Sheriná, como a glória em carne. Olha só, né, irmão? A Bíblia diz que Deus, né, se fez carne, e nós vimos o que também que os apóstolos falam? A sua glória, olha só, a sua Sheriná. Então, se os judeus, eles falam que a Sheriná, que esta glória é o próprio Deus, como que agora essa glória, que nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, como é que agora, quem somos nós para chegar e falar que essa Sheriná, que esta glória é algo distinto do Eterno? Fica estranho, né? Não tem como. A Sheriná é a própria glória, e isso está no Talmud Bavili, Tratado de Sotá 33b.
obras judaica, tá bom? Aí eles vão negar, irmão. Lógico, o ortodoxo vai falar, não, mas ali não é Jesus, é a Shekhinah, é a glória de Deus. Só que o Novo Testamento fala que Yeshua é esta glória. Yeshua é a glória do unigênito. Ele é, irmão, o único, né? Ele é o Senhor da glória. Paulo fala, né? Os apóstolos também escrevem, né? Atribuindo várias coisas do Tanar e Yeshua. E uma passagem muito interessante é que fala: se eles conhecessem Yeshua, os judeus, né, o povo, não teriam crucificado ele. Por quê? Se eles entendessem quem ele era, jamais crucificariam ao Senhor da glória. Olha só o que os apóstolos falaram. Isso é interessante, irmão, tá? Quem que é o Senhor da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Senhor da glória, está lá em Salmos. Levantai, ó portas eternas, levantai, porque entrará o Senhor da glória. E quem é o Rei da Glória? Quem que é o Senhor da Glória? Aí fala o Senhor dos Exércitos, né? Aquele que é poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, irmão. Não tem como, irmão. Se você conhecer a mentalidade judaica e entender como que um judeu pensa, você nunca vai atribuir Yeshua ao mero homem criado, a uma criatura, mas você vai entender que ele é o Senhor da glória, que ele é o Rei da glória, ele é aquele que criou tudo por ele, para ele, e que nele tudo que foi criado subsiste e existe, irmão. Da glória a Yeshua, pois ele é o Rei da glória. Vamos continuar aqui, irmão. Só informações judaica para vocês, tá? Para vocês verem, entenderem como que esses rabinos fundo de quintal aí atrapalha as pessoas de ter realmente um conhecimento de quem é Yeshua. Midrash e a Cabala agora, tudo obra judaica aqui, irmão. Que não tem nada de cristianismo, romanismo, Papa, Roma, enxerto, não. Aqui é obra judaica no focinho de Satanás, tá? Vamos lá, Midrash e Cabala, a multiplicidade na unidade. Midrash Tanhuma, Nasso 16. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que será no futuro. O Rabino Moshe Cordoevo, na sua obra Pardes Rimonim, olha o que ele diz: todos os nomes de Deus são apenas aspectos distintos da sua manifestação, pois não há mudança na essência. Então não importa como que ele se revela, irmão, né? Ele é aquele que era, que é e que será. E Yeshua fala que é ele que é isso, né, irmão? Yeshua fala, né? Eu sou aquele que era, que é e que verá. Ainda diz assim, o Todo-Poderoso. Ah, irmão, dá glória para Jesus aí. Glória a Jesus. Então vamos lá. Zorra, comentário, né, de Bereshit 1:15a. A Shekhinah é o nome do santo, bendito seja, que desce e habita entre os homens. Olha que é bem ligadinho com o evangelho de João, hein, irmão? Isso daqui o que é, irmão? Ó, Zorra, comentário, né? Comentário do Zorra. E é bem alinhado com João, irmão. A glória, irmão. Deus se manifestou. Vimos a glória do único do Pai, cheio de graça e de verdade, irmão, que habitou entre nós. Negar isso é negar as escrituras, é negar a sabedoria judaica, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para os primeiros crentes judeus, vamos continuar aqui, judeus em Yeshua, como Shaul, Paulo, a distinção entre Deus Pai e Yeshua não era uma heresia, mas um reconhecimento da revelação progressiva do Eterno. Filipenses 2, do 6 ao 7. Yeshua, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, Paulo sempre sabia diferenciar. Yeshua é Deus. Vivendo em forma de Deus, quer dizer que ele é o que é, ele não muda.
porém ele assume a forma de homem também. E nessa união, nessa fusão, vem agora para a terra, se manifesta na terra, um com uma dupla natureza, tanto divina como humana, irmão. Então você tem que separar quando é atribuído coisas à sua divindade e quando é coisas atribuídas à sua humanidade. Tem que ter esse entendimento, tá? Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, irmão. Vai dando glória a Jesus aí. Portanto, a distinção não é separação. O Filho não é outro Deus, mas é o próprio Deus que se revelou em carne. 1 Timóteo 3,16. Leia aí na sua Bíblia, tá? 1 Timóteo 3,16. Você vai ver que Paulo fala que grande é o mistério, irmão. Irmão, o mistério de Deus, irmão, que se fez carne. Mistério é grande mesmo. A gente não consegue entender os mistérios, mas não podemos negar o que está escrito, irmão. É difícil de entender, muitas vezes é bem difícil, mas é a verdade. Vamos lá. Conclusão. Uma só essência, 3 formas de revelação. O pensamento judaico clássico e a teologia messiânica reconhecem que o Eterno pode ser revelado como Pai, a fonte, né, de tudo. Filho, já é a revelação, olha só. E o Espírito Santo já é a presença atuante, mantendo-se uno. As distinções são funcionais e não ontológicas. A tradição rabínica não vê problema em diferentes manifestações do mesmo Deus. Portanto, a distinção entre pai e filho que aparece no Novo Testamento não está em plena... Perdão, deixa eu voltar aqui. Portanto, a distinção entre pai e filho que aparece no Novo Testamento está em plena harmonia com a unicidade do Deus de Israel. Então, por exemplo, você pega lá o Zohar, né, a mentalidade do Zohar. Vocês vão ver que eles falam lá que o Eterno é um. Tem 3 cabeças, tem 3 faces. Ele também é representado em 3 colunas, 3 degraus. E ele fala, tudo isso são aspectos de diferentes revelações de Deus. Ele também se revela como pai, como mãe, como filho. E tudo eles são o Ensof. Todos eles são manifestações do Ensof. Isso está trabalhado muito no Zohar, tá? Quem trabalha com Zohar aqui, a Kabbalah, entende. Eu estudei um pouco só de Kabbalah, né, com um grupo aí. Ainda estou estudando com eles, então o que eu aprendi é muito pouco, perto do que muita gente já aprendeu. Oi, irmão, mas você está estudando Cabala, o que é isso? É esoterismo? Não, é misticismo. Só que o misticismo judaico não tem nada a ver com esoterismo, irmão. O misticismo judaico, para o meio judaico, o misticismo é aquelas pessoas que buscam os significados espirituais da Bíblia, né? Eles buscam, o Zohar ele traz aqueles comentários, né, da Torá no nível Sod, mistério. Não confunda isso com esoterismo, com feitiçaria, com bruxaria. Embora tenha umas cabala aí que é uma extensão da cabala original, vamos assim dizer, que é pura bruxaria mesmo, irmão. Mas você tem que saber separar. Né? Tem um monte de gente também que pega a Bíblia, fazem bagunça com a Bíblia, enganam o povo, enganam os outros, nem por isso a Bíblia é uma coisa ruim. Tá? Até dizem por aí que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Né? Por quê? Porque tudo quanto é coisa ruim que sai por aí, o povo quer tirar das Escrituras, infelizmente. Né? Aí acaba sendo as Escrituras a fonte aí de um monte de coisa aí que não condiz com aquilo que o Eterno quer. Ou com aquilo que ele, perdão, senhor, com aquilo que ele revelou nas Escrituras. Mas vamos lá. Olha as referências que eu usei aqui para o vídeo, tá? Eu usei aqui o Zohar 2:43b, Talmud Bavili, Tratado de Sotá 33a, o Midrash Tanhuma, Inácio 16, o comentário no Zohar de Bereshit 1:15a. Usei aqui o Pardes Remonim, também a referência, né, que é uma obra do Rabino Moshe Cordoevo. Também usei aqui Isaac Shapira. Deixa eu abaixar minha câmera aqui.
eu ver se vai ficar legal aqui. Acho que vai dar para vocês, dá para ver legal aí, né? Então, usei também, né, tem essa obra aqui do Pai Zemunim do Moshe Cordoevo, Itzhak Shapira, né, The Return of the Kosher Pig, capítulo 2, que é o retorno do porco kasher, que é um livro dele. E usamos aqui o Novo Testamento, irmão, Brit Hadashah, usamos aqui o texto de Filipenses 2, do 6 ao 7, João 14, 9, Hebreus 1 e 3, 1 Timóteo 3, 16. Então, usamos aqui tanto obra judaica como textos da Bíblia para fundamentar aqui a nossa crença. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, ou principalmente aqui que é o foco, Jesus e o Pai, são distintos em revelações, em manifestações. Yeshua tinha uma dupla natureza, então os apóstolos, quando ia tratar da sua humanidade, eles falavam Jesus Cristo, e muitas das vezes quando eles iam tratar da divindade de Yeshua, a eles aplicavam títulos voltados à sua divindade. Então você tem que entender, irmão, e tem vários textos que ele aplicam tanto a obra da divindade quanto a obra da sua humanidade, tá bom? Então nunca vai ser três pessoas, porque pegando a mentalidade judaica, quando você pega a Shekinah, a glória, Menra, a palavra de Adonai, nunca é distinta de Adonai, é sempre Adonai, irmão. E todas essas manifestações no Taná, tudo se reflete em Jesus no Novo Testamento, em Yeshua, na Brit Hadashah, tá bom? Então, aqui fica a nossa pequena contribuição, e qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários aqui, e a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.